O Congresso, a maioria, não é eleito pelo voto direto, é na questão proporcional. Por voto direto lá não tem nem 20%, tenho falado isso aqui diversas vezes, então o Congresso tem representatividade. Aí, Deninha, colocando de forma mais ampla e falando sério, várias vezes aqui eu citei, eu sou monarquista e tal, e fui chamado de louco por um monte de gente que desconhece completamente o assunto. Eu acho também que você é louco. Tudo bem que você acha que é louco, mas você também não conhece o assunto. No caso da monarquia. Não tem. Se o Brasil, qualquer país monárquico, Inglaterra, da Suécia e tal, se acontece esse tipo de crise que está acontecendo aqui no Brasil, o monarca vai, dissolve o Congresso, convoca novas eleições, zero o jogo, nova representatividade, o povo escolhe novos representantes e a vida segue. Você resolve uma crise muito mais facilmente do que essa. Aqui nós estamos discutindo a crise do Congresso, a crise do presidente, se vai reformar a política, se não vai, tudo errado, estamos todos perdidos, dando tiro para tudo quanto é lado. Ali não, o problema é das pessoas, zera o jogo e acabou. A paz, a estabilidade institucional é infinitamente maior e nós estamos provando disso agora. O 15 de novembro de 1889 foi o dia que o Brasil, que poderia dar certo, começou a morrer. Dom Pedro II caiu e junto com ele foram-se os valores que davam um rumo ao país. O golpe que derrubou a monarquia foi obra de meia dúzia de positivistas, republicanos sem público, que deram um chute nos nossos pais fundadores e fizeram do Brasil um país malcriado. O Império tinha lá os seus problemas, mas nenhum deles seria e nem foi solucionado pela República. Muito pelo contrário. E sem sustentação histórica, a República deu ao Brasil a direção e a estabilidade de uma biruta de aeroporto. Tanto que em 124 anos, o país assistiu a um festival de golpes, revoluções, ditaduras e agora vive sob esse regime sindical, que é inimigo da liberdade e responsável pela maior degradação moral e cultural de nossa história. Nos tornamos uma república bizarra. Temos presidente e rei. A presidente inventada e o rei das bravatas, que juntos com a corte medíocre riem da cara dos 200 milhões de bobos. Você tem que entender que há um procedimento, um processo histórico. Ninguém é monarquista simplesmente porque gosta de uma coroa. Você tem uma outra razão. O Brasil foi fundado pela monarquia. Quando o Brasil rompeu com a monarquia, rompeu com os pais fundadores, rompeu com todo o sentido da pátria. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, para existirem como tal, tiveram que romper com a monarquia inglesa. Então não tem sentido ser monarquista nos Estados Unidos. Lá o Partido Republicano é o guardião dos valores tradicionais. Já no Brasil, os valores tradicionais estariam na monarquia. Havia a sentinela do imperador. Aí nós chutamos isso tudo e acordamos 100 anos depois com Luiz Inácio da Silva. Tá tudo bem, mas você não lembra daquela imagem de Marechal Deodoro da Fonseca, montado no seu cavalo branco, descendo a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro? Uma imagem linda. A República do Brasil é tão patética que o Marechal Deodoro proclamou a República dando vivas ao imperador, constrangido, porque a República era ilegítima. A população, o povo, a legitimidade popular era monárquica e boa parte continua sendo ainda. Aquilo foi um golpe de uma junta de idiotas, com algum poder militar, que fizeram aquilo às forças. Você derroga totalmente então a qualidade do positivismo de Augusto Conte. Totalmente. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que essa porcaria de positivismo acabou sendo levada a sério e deu no que deu. O positivismo, Conte, é absolutamente patético, desprezível. Toda a história positivista, a educação positivista é uma tragédia completa e a república baseada no positivismo não pode dar certo. Resulta nisso que a gente está vendo. Mensalão, república sindical, antes, Revolução de 30, ditadura Vargas, ditadura militar, nada pode dar certo porque é ilegítima, é fundada em bases frágeis e rompimento com a história que era a história sólida, os pilares da nossa nação, que era a monarquia, a Casa Imperial, e viva o imperador de Dom Pedro II, a quem tem a minha eterna lealdade.